Olá, oitavo ano, desejo que estejam bem, né? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre população mundial. Na aula passada a gente falou um pouco, ou no mês passado, na verdade, né? A gente viu um pouco sobre algumas ações da população mundial, movimentos migratórios, refugiados, né? É, Por que, causas, consequências desse movimento saindo de um lugar para outro, né? Tudo isso a gente viu no percurso 5. Agora no percurso 6 a gente vai entender um pouco sobre a população mundial, a distribuição e a dinâmica demográfica, né? Então no ponto 1 aí tu tem o crescimento da população mundial. Então o que é que tu tem que saber diante disso? A nossa população até meados de 1930, 1940 talvez, ela era uma população completamente rural. Poucas pessoas, claro, que existia muita gente, mas a maioria da população brasileira, ela era uma população da zona rural, ela vivia no sítio. Era uma população que desempenhava um papel importante para a sociedade como um todo pelo desenvolvimento da agricultura. Não se tinha muita utilização dos recursos naturais, assim, em grande escala, em grande consumo, né? Um consumo ostentatório, sem ser um consumo consciente. E ao não existir isso aí, as pessoas tinham os recursos naturais automaticamente à sua utilização, à sua disposição. Por exemplo, eu tinha chuvas em recursos diferenciados, eu saberia, tinha um inverno, como a gente costuma chamar, bem direitinho, de vez em quando, sempre, e assim sucessivamente, né? O que é que eu estou querendo dizer a vocês sobre isso? É que com o passar do tempo as cidades foram aumentando, com a Revolução Industrial, que foi o pum, a explosão, o êxtase do capitalismo, o objetivando o lucro. Então a Revolução Industrial tu tem o desenvolvimento de indústrias, e nessas indústrias tu tem a utilização muito desconcentrada, muito louca, muito desperdiçada de recursos naturais, o que ocasiona falta, contradições no meio ambiente, o que pode ocorrer também falta de chuva ou um solo frágil para o agricultor. Então, o que com o passar de muitos anos, né? O que com o passar de muitos anos faz com que aquela população rural ela migre para a população urbana, ela saia do campo para a cidade. Quer dizer, professor, que hoje não tem ninguém que mora mais no sítio? Não, não é isso aí que a gente está querendo dizer. É que a população que se concentrava muito na zona rural antigamente, hoje ela se concentra mais na zona urbana. Só que o que eu estou querendo dizer a vocês, nesse período aí, nesse trecho aí, existia uma taxa ou um período que a gente costuma chamar de explosão demográfica, para a gente entender a população mundial. Se você parar para analisar, ou se você parar para ver, as famílias de antigamente, elas tinham 10 filhos, 15 filhos, 20 filhos. Tem uma mulher aqui que teve 25 filhos. Então, tá entendendo? Que é isso, professor? É loucura. Não é loucura, meu povo. É porque a sociedade da época, ela se vivia assim. Ela se pensava assim. Porque esses filhos, ou muitos filhos que as famílias tinham, serviam para ajudar o pai e a mãe nos trabalhos de agricultura. Desenvolver os trabalhos de agricultura. Por exemplo, quanto mais homens tivessem, mais trabalho na lavoura, mais trabalho na agricultura, mais trabalho na plantação. Quantos mais mulheres tivessem, mais trabalhos para ajudar a mãe, ou para trabalhar no plantio ou na colheita, tá entendendo? Tudo isso aí. Então era uma forma de ajuda. Era uma forma de ajuda. Embora muitos pensem ainda aquela ideia daquela brincadeira que o pessoal diz assim que as famílias de antigamente tinham muitos filhos pela questão do não tinha TV, não tinha celular para se ocupar. Não, nada a ver isso aí. Tá entendendo? Os trabalhos de antigamente, como era um trabalho pesado, que era o trabalho principalmente desenvolvido a partir da agricultura, então esse trabalho necessitava de força, de ajuda, de pessoas que ajudassem. Sem contar que as pessoas não tinham um estudo, não tinham um planejamento familiar. Então era aquela ideia, onde come um ou dois, que era o marido e a mulher, vão comer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, independente do que fosse. Se fosse arroz, feijão e salada, comia. Se fosse só o feijão seco, comia também. Então é interessante que você saiba dessa questão aí. Então eram muitos números, né?
pessoas, né? E para poucos espaços. Então o que é que tu começa a perceber? Que as famílias elas começam a fazer para ajudar no trabalho de casa ou para ajudar no trabalho da agricultura, da plantação, da planta, da colheita, seja lá o que for. As famílias elas começam a ter muitos filhos e esses muitos filhos, família por família, vai elevando o que a gente chama de taxa de crescimento vegetativo ou taxa de crescimento natural. Professor, o que é isso aí? É o crescimento da população. Então, quando eu vou tendo muita gente em casas e casas e casas e casas, então o que é que acontece no Brasil? Entre 1960, do ano de 1960, também aqui mais ou menos, ao ano de 2000, nós tivemos uma chamada explosão demográfica. Bum! Demografia está relacionada a quê? População. Toda vida que eu falar em demografia, em demográfico, população. Então nós temos uma explosão. Então o que é que acontece? A população mundial ela praticamente dobrou em 40 anos. Dobrou. O que tu tinha em milhões, hoje tu tem em bilhões. Tá entendendo? Então essa dobra da população ocasiona problemas em alguma área e alguns locais. Por exemplo, hoje, se tu for analisar dos tempos de hoje, tu vai dizer o seguinte: ah, pois lá em casa nós ainda, mãe, pai teve 5, 6, 7 filhos. E tu, tá pensando em ter quantos? Não, um, professor, 2 no máximo. Então, tá entendendo? 3. Então, isso é o que a gente chama de um pensamento de estrutura familiar, um planejamento familiar baseado em tempos atuais. Você diz assim, tá tão difícil criar, tá tão difícil cuidar, então eu vou ter só um ou dois. Se eu tiver mais que isso, não vai dar pra mim, não. Tá entendendo? É assim que funcionam as coisas. Então, o crescimento da população, ele passou por um processo de explosão entre 1960 e 2000. População basicamente quase que dobrou. Depois disso aí, tu vai ter um crescimento desigual da população. Em países mais ricos, em países desenvolvidos, o que é que acontece? Meu povo, calma, vamos parar de ter menino, porque senão nós não vamos aguentar, não. Professor, quem é que não ia aguentar? A saúde, a educação, a infraestrutura, as políticas sociais públicas voltadas para a sociedade, transferência de renda, não ia aguentar se tivesse tendo muito filho. Então o que é que o governo do país rico faz? Pessoal, para de ter menino, senão o país vai afundar em crise. Ao povo consciente, um povo de primeiro mundo, um povo estudado, faz o quê? Parou. Países subdesenvolvidos, o que é que aconteceu? Meu povo, para de ter filho, senão tu não vai aguentar. Ao povo, continuou a fazer filho. Então o que é que tu tem hoje? Hoje tu tem a relação automática do conhecimento, do estudo. Aonde o país desenvolvido pediu para o povo, não é parar de ter filho, é para diminuir. Aonde o país desenvolvido pediu e o povo atendeu, hoje é desenvolvido, rico, industrializado. Possui os melhores acessos à educação, saúde e tudo mais. Aonde o país, o governo pediu e o povo não atendeu, hoje tu tem isso aí. Exemplo disso é o nosso país, o Brasil. Tá bom? Então essas taxas a população mundial, ela cresceu de uma forma desigual. Seja entre países desenvolvidos ou entre países subdesenvolvidos. Nessa página aqui tu tem algumas taxas bem interessantes que se referem ao quadro de taxas demográficas, que é interessante eu mostrar para vocês, tá bom? Aqui tu tem, a primeira taxa que tu tem é a taxa de natalidade, né? A taxa de natalidade, ela equivale ao número de nascidos vivos por cada 1.000 habitantes em um ano. Então, muita gente acha que a taxa de natalidade é só aquela de quem nasceu. Quantos meninos nasceram no país? Não, é só aqueles que nasceram vivos por cada 1.000 habitantes em um ano. Aí é feita uma divisão e vê a taxa de natalidade quanto é que está. Do outro lado, tu tem a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade é o número de óbitos ou falecimentos por cada 1.000 habitantes em um ano. É o total de pessoas que morreram em um ano. Natalidade, o total que nasceram. Mortalidade, o total que morreram. Sejam crianças, adolescentes, adultos ou idosos, tá bom? No ponto 3, tu tem a taxa de crescimento vegetativo. Olha essa aqui como é interessante. Essa taxa de crescimento vegetativo, ela é a diferença entre quantos nasceram e de quantos morreram em um determinado período. Por exemplo, nasceram 100,
morreram 50. Então a taxa de crescimento vegetativo ela vai ser positiva. Por quê, professor? Porque nós tivemos 50 pessoas novas no mundo, nesse país ou nesse mundo a mais. Tá entendendo? Sabe o que é que isso significa? Significa dizer que o governo vai ter que se preparar para bancar mais 50 pessoas que estão vindo por aí. Então a taxa de crescimento vegetativo é isso aí. De todas as formas, o governo vai cair em cima. Porque bota na cabeça uma coisa: se nasceram 50, se nasceram 100, vou dar o mesmo exemplo neste instante, depois eu envio. Se nasceram 100, morreram 50, ele vai dizer: opa, vamos ter um cuidadozinho que está nascendo menino demais. É a política pública, ele vai cair em cima. Mas se acontecer o contrário, porque o medo dele de ter menino demais é o seguinte: é investimento em saúde, investimento em educação, infraestrutura, política pública, transferência de renda, tudo isso aí. Mas se acontecer o contrário, ele também vai se preocupar. Nasceram 50, mas morreram 100. A taxa de crescimento do vegetativo ficou em menos 50, ficou altamente negativa. O que é que ele vai fazer com isso? Ele vai cair em cima para saber o que é que está acontecendo. Se é doença, se pode ser um começo de uma pandemia que esteja espalhando, porque é que está morrendo tanta gente, tem que ter vacinação, tem que ter investimento em saúde. Então tudo isso também é preocupante dentro da taxa de crescimento vegetativo. Então ela é a diferença entre a natalidade e a mortalidade. O outro tem a taxa de mortalidade infantil. A mortalidade infantil ela é baseada no número de óbitos, no número de crianças menores de 1 ano de idade por 1.000 nascidos vivos de uma população em determinado ano. Então, assim, se a criança morreu até 1 ano, infelizmente aconteceu isso aí vamos analisar a taxa de mortalidade infantil. Professor, é a mesma coisa da taxa de natalidade? Não. Taxa de natalidade é aqueles que nasceram vivos. A mortalidade é aqueles que seguraram até 1 ano, pelo menos, tá entendendo? Então isso aí é a taxa de mortalidade infantil. Ele também se preocupa, porque ele vai ver o que é que está acontecendo. Se é uma vacina, se é alguma coisa do tipo, isso aí também ele vai se preocupar. Taxa de fecundidade é a relação entre o número de nascidos vivos num período de tempo e o número de mulheres que estão em idade fértil, ou seja, que ela pode fazer mais filhos, que está entre 15 e 49 anos. Então isso aqui são algumas taxas altamente importantes que vocês devem saber sobre a dinâmica demográfica e distribuição da população. No próximo capítulo nós vamos trabalhar sobre a distribuição da população como um todo, tá bom? Forte abraço a todos e fiquem com Deus.